Olá, eu sou Eduardo Pereira e este é o curso de Empreendedorismo e Música. E neste módulo nós vamos falar um pouco sobre tomada de decisão. Tomada de decisão pode ser um tema aparentemente simples e corriqueiro, até porque nós tomamos diversas decisões, dezenas, centenas de decisões todos os dias. Desde as mais simples até as mais complexas. Desde eu decidir a tomar um café puro ou um café com leite, até eu decidir o programa de um concerto, ou decidir um solista específico, ou a produção de um show, enfim, desde as decisões mais simples às mais complexas. Porém, quando falamos de gestão e empreendedorismo, a tomada de decisão ela se torna essencial. Até porque muitas vezes no nosso dia a dia essas decisões elas são tomadas de forma corriqueira, sem análise, elas já são automáticas. E no empreendedorismo nós temos diversos instrumentos que nos auxiliam na tomada de decisão. Esses instrumentos eles são fundamentais para que a gente possa tomar decisões mais acertadas, para que a gente possa analisar os problemas, analisar as causas, as possíveis causas, para que a gente possa, daí então, tomar nossas decisões de uma forma mais assertiva e diminuindo os riscos. Uma das ferramentas é o diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe, porque ele tem esse formato que parece uma vértebra, né, de um peixe. E ele é um instrumento de gestão. Ele tem como objetivo isolar um problema e encontrar possíveis causas, para que a gente possa analisar de uma forma mais sistemática as causas do problema. Nós não podemos nos contentar com uma causa que gera um problema. Geralmente, nós vamos encontrar inúmeras causas que juntas causam um problema específico. E o diagrama de Ishikawa, então, ele nos ajuda a encontrar essas evidências e podemos construir, então, elementos que fundamentem as nossas tomadas de decisão. E para exemplificar na prática a aplicação do diagrama de Ishikawa, eu vou trazer um exemplo da empresa Votorantim. Em 2007, eles estavam como uma das 4 maiores empresas do Brasil, tanto em número de funcionários, quanto em volume de investimento, quanto em lucro, né, em receita. E mesmo já sendo uma potência, né, ela estava em 4º lugar no ranking da revista Exame, mas mesmo sendo uma potência, eles não paravam de crescer e de investir fortemente na expansão internacional, inclusive. Porém, num certo momento, eles se depararam com um grande problema, que eles não tinham um casting de líderes suficiente para a demanda que estava ali presente, que era necessária. Então, eles tiveram como saída, né, como decisão, como tomada de decisão, trazer profissionais de outras empresas, né, abrir para o mercado em geral. Com isso, a empresa conseguiu cumprir esta demanda dos profissionais, mas muito em breve, num período muito curto, eles se depararam com outro problema, que era um risco muito grande de perda de identidade. A empresa, com a vinda desses funcionários, que eram muito experientes, mas que não tinham vínculo direto com os valores, com a visão da empresa, com a vinda deles, a empresa corria um risco muito grande de perder a sua identidade num prazo muito curto ou médio. E então, eles, para ter uma ideia, para exemplificar, em 2008, um ano depois dessa grande expansão, eles tinham 3 presidentes, dos 5, 3 deles eram presidentes que vieram de fora.
E dos 40 diretores, 23 eram novos também, vindo de fora. Então, realmente, isso criou um problema, um medo para a organização, né? E eles começaram a refletir maneiras de diminuir esse impacto que pudesse realmente rever e misturar esses valores, tanto da empresa como desses funcionários, Então, para que eles pudessem detectar todas as causas e entender o processo, né? Entender o problema e as causas, para poder ter a tomada de decisão, eles implementaram e colocaram tudo no diagrama de Ishikawa. Eles entenderam que eles tiveram um crescimento muito rápido, sem planejamento adequado, a ausência de treinamentos internos para a formação de líderes, falhas no sistema de recrutamento e seleção, houve um choque cultural para os novos líderes, a diversificação de atividades e cultura organizacional enfraquecida. E em cada um desses tiveram outras possíveis causas. Na primeira, o crescimento rápido e sem planejamento adequado, eles perceberam que a empresa cresceu rapidamente, então ela não planejou as estratégias para preservar, né, a cultura durante esse processo. E na ausência de treinamentos internos para essa formação de novos líderes, que não houve, eles não possuíam nenhum tipo de treinamento ou projeto para desenvolver habilidades de liderança, né, com os seus funcionários e poder fazer uma seleção interna, ao invés de ter que trazer pessoas de fora. Nas falhas no sistema de recrutamento e seleção, como eu disse, 3 dos presidentes da companhia e 23 dos 40 principais executivos tinham sido trazidos de fora, né, através de outras empresas do mercado, o que deu esta falha no sistema de recrutamento e seleção. O choque cultural, os novos executivos eles não estavam habituados aos traços culturais da empresa. E a diversificação em atividades de diversos segmentos gerou subculturas, né, que se sobressaíram perante a cultura que era dominante. E a cultura organizacional enfraquecida, que a empresa ela antes tinha valores e princípios muito claros, né, entre os colaboradores e os seus líderes. E quando ela teve que diversificar rapidamente as atividades, ela não conseguiu uma unificação de todos os setores em torno de uma cultura única, né, organizacional. E tudo isso levou ao problema considerado, que, a fim de minimizar os impactos da mudança organizacional, como a Votorantim pode incluir novos valores à sua cultura sem perder a essência e desenvolver líderes eficientes? E com a formulação do problema e o diagnóstico das principais causas, eles tiveram as evidências de cada uma dessas causas que possibilitaram com que eles tivessem mais materiais, mais elementos para a tomada de decisão. Outro ponto importante é a maneira com que a gente formula nossas perguntas, nossas questões, nossos questionamentos, como a gente se posiciona para o outro, expõe nossas ideias. Isso são fatores que podem ser determinantes na tomada de decisão, não só na nossa, mas na do outro. Este gráfico demonstra a escolha de habitantes de alguns países para serem doadores de órgãos. Vocês vão perceber que os países que estão em amarelo, como Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Alemanha, são países com baixíssima adesão. Enquanto os países que estão em azul, Áustria, Bélgica, França, Portugal, são países com uma adesão muito alta, muito próxima a 100%. Quando a gente olha esse gráfico, fica muito difícil até da gente entender o motivo de uma disparidade tão grande, né, entre esses países. Mas, se a gente olhar o próximo gráfico, a gente vai entender que a maneira como a gente apresenta o problema pode influenciar diretamente na escolha do decisor. Então, nesses países com baixa adesão, o habitante ele tem que escolher ser doador de órgãos. Ele tem que ir lá e assinalar no documento a escolha de ser doador. Enquanto nos países com altíssima adesão, é o contrário.
ele tem que escolher não ser doador de órgãos. A tomada de decisão dele é de não ser o doador. Bom, esse exemplo então nos deixa claro que a forma com que elaboramos as questões, a forma com que fazemos as perguntas ou colocamos as nossas ideias, elas interferem diretamente na tomada de decisão, seja nossa ou na alheia. Então, vamos pensar um pouquinho melhor, planejarmos, analisarmos, utilizarmos dos instrumentos e as ferramentas quando e se necessário, e precisamos lembrar: decisão não é loteria. Um grande abraço e até o próximo módulo.